Abra comigo no livro de Jó, capítulo de número 22, versículo 27 a 30. O tema da palavra desta noite é vencendo a inconstância. Este é um tema que, de vez em quando, eu gosto de falar em todo lugar que Deus me coloca como pastor, porque a inconstância faz parte, infelizmente, da natureza humana, mas não faz parte da natureza divina. E inconstância é falta de perseverança. Inconstância é falta de firmeza. E quando você olha para Deus, você não vê esses traços na sua natureza. Inconstância também é tendência para mudar facilmente e frequentemente de ideia, de opinião e de atitude. E quando você olha para Deus, você também não vê na sua natureza essas características. Inconstância também é instabilidade emocional, sem uma forte e consciente decisão. E novamente, quando você olha para a natureza divina, você não vê essas características. Mas infelizmente, ao olhar para nós percebemos que com muita frequência a inconstância se manifesta. Por que será? Como que a gente pode vencer a inconstância? E aí, eu quero ler com vocês Jó, capítulo 22, versículo 27 a 30, porque aqui existem algumas palavras que nos estimulam a cumprir, a se posicionar e a experimentar os frutos dela, e assim sendo, podemos também vencer a inconstância. Vamos ler? Jó, capítulo 22, versículo 27 a 30. Se você achou, diga amém. Orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os seus votos. Determinarás tu alguma coisa ou negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde e livrará até o que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amados, a Bíblia nos traz ensinamentos de como a constância é parceira da fé e principal agente de viabilização de propósitos e conquistas em nossas vidas. A Bíblia, ela nos inspira, nos ensina, nos direciona a vencer a inconstância e ter a constância como parceira, como instrumento de avanço, de uma forma de irmos adiante ao invés de retrocedermos. Tanto que Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2 a 4, ele, para falar, por exemplo, de arrebatamento. Olha que coisa interessante. Para falar, por exemplo, de volta de Jesus. Ele diz que é importante que nós, povo de Deus, não nos movamos facilmente do nosso entendimento a respeito do que já está ensinado, a respeito do que já aprendemos quanto à vinda de Cristo. Porque se nos movermos facilmente, seremos inconstantes na fé e no entendimento, e seremos induzidos a erro, a engano, caindo aí no engodo dos falsos profetas, dos falsos cristos, e inclusive, quem sabe, perdendo a fé, devido a um sentimento de frustração que começa a tomar conta da gente. Porque se uma hora você crê uma coisa, outra hora você crê outra, uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra, uma hora você espera uma coisa, outra hora você espera outra, chega uma hora que você se frustra consigo mesmo e com as ideias que você tem absorvido ou tentado acreditar. Você está me entendendo? Amém? Então Paulo, ele diz: não se movam facilmente do vosso entendimento. Agora entenda isto como: nós não podemos também sentar em cima de uma ideia errada, numa fé errada, de um princípio errado, e ficar para o resto da vida crendo naquilo, vivendo aquilo, se ele não tem fundamentação bíblica, se ele não tem princípio de fé, valores de fé, coerência com o propósito de Deus. E aí dizer: ah, pastor, a Bíblia diz para eu não me mover facilmente. Bom, mas aí também você não quer passar por aprendizado, você não quer avançar, você não quer crescer, você não quer melhorar. Não entenda errado esse texto. Amém? Temos que estar sempre prontos a viver constantes melhoras e mudanças para o crescimento, para o aperfeiçoamento. Mas o que eu quero falar aqui sobre inconstância é justamente que nós temos que desenvolver como algo na nossa vida positivo.
sermos constantes como algo positivo, não é ser teimoso. Aquela pessoa com, perdão da expressão, burra, que insiste numa ideia errada, que teima numa coisa errada, e você orienta, dá conselho, ela continua teimando na coisa errada, e aí ela vem querer dar uma de constante. Não, aí não. Existe uma expressão aí que dizem que errar uma vez é humano. Amém ou não amém? Não é aula da quarta série, né? Mas eu falo, vocês terminam a frase. Agora, persistir no erro, o que dizem por aí? É o quê? Então, gente, mas é mais do que burrice. Persistir no erro é escolha. Porque eu já errei uma vez, é totalmente humano. Mas já passei a experiência, sim ou não? Tenho que ter aprendido com aquilo. Amém ou não amém? Aí, se eu não aprendo e persisto no erro, pode ser tido, sim, como um ato de falta de sabedoria. Peguei leve, né? Ah, burrice, como nós falamos aí no dito popular. Mas passa a ser uma escolha, porque eu já vi o resultado. Eu já passei por aquele processo. Por que insistir nele? Então não confunda também a constância com a teimosia em algo errado, ideia errada, em atitude errada. Mas nós temos que desenvolver a constância em nossas vidas e aplicá-la em tudo que nós nos propusermos a fazer. Em tudo, meu irmão. Trabalho, estudo, carreira, ministério, vida cristã, casamento, família, é em tudo. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu preciso então fazer disso uma ação equilibrada diária de perseverança. Então é diariamente. Existe uma fórmula aí dos alcoólicos anônimos, que eles falam, como é que eles dizem? É por hoje não. O que eles querem dizer com isso? Por hoje eu não vou beber. Ou, no caso dos narcóticos anônimos, por hoje eu não vou usar droga. E o cristão, ele deve adotar essa mesma expressão, por hoje eu não vou pecar. Amém ou não amém? Porque aí todo dia você fazendo isso, você não bebe, ou você não usa droga, ou você não peca. Amanhã é um novo dia. E amanhã você vai de novo, por hoje não. E você vai fazendo isso. Diariamente você está sendo constante e perseverante naquele propósito, naquela prática. E isto vai te habilitando, vai te condicionando, vai te dando resistência. E você vai vencendo, dia após dia. Afinal de contas, não é isso que Jesus ensinou? Basta cada dia seu mal, ou seja, seus problemas, seus desafios, suas responsabilidades, as suas batalhas. Então, se eu venço hoje, está vencido. Como dizem o povo depois que termina o treino na academia, está pago. Até hoje não recebi nada. Nunca vi, não caiu um pix na minha conta, viu? Lucas está pagando direto, eu estou vendo lá, está pago, está pago. Não cai nada na minha conta, Junião. Mas dizem que está pago. O que quer dizer isso, está pago? Cumpri hoje o treino, consegui, né? Puxei o ferro, treinei, corri, malhei. Né? O Marlon hoje voltou para o parkour. Eita! Já estou vendo o resultado. Mão ralada, depois vai tocar guitarra como, né? Aí o pastor Marcelo só fica de olho ali depois. Mas amém, glória a Deus. Desde que uma coisa não atrapalhe a outra. Porque nós precisamos servir sem deixar de viver aquilo que nós precisamos viver naturalmente. E vice-versa. Viver o que precisamos viver sem deixar de servir. Então a constância que faz isso é que nos qualifica a conseguir o objetivo, alcançar o objetivo. E ela não é, em hipótese alguma, negativa ou maligna. Não, ela é positiva, de novo, desde que não seja interpretada como uma teimosia em algo que não vale a pena, que é errado, que é fora da vontade de Deus. E é disso que nós vamos enfatizar já já. Voltando para Jó, capítulo de número 22, versículo 27, preste atenção no que está escrito: orarás a ele e ele te ouvirá. Então eu percebo aqui que a oração é uma arma de constância. Quando eu oro, eu consigo alcançar a resposta de Deus. Quando eu oro, eu consigo sustentar minha posição de fé e a minha estrutura espiritual na comunhão, na intimidade, no relacionamento com Ele. E aí eu conquisto, eu recebo atenção, eu tenho feedback divino. Olha que coisa linda. Eu tenho resposta espiritual. E isso é maravilhoso. Tanto que em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, Paulo diz assim: orai uma vez na vida. Uma vez por semana? Uma vez no mês? É isso, gente? Orai sem parar de orar. Orai sempre. Orai continuamente. Orai constantemente.
Alguém pode achar que orar sem cessar e ficar 24 horas balbuciando um mantra. Não, não. Não é isso que ele está dizendo. É que vida de oração tem que ser para nós habitual. Algo que fazemos frequentemente. Agora, se eu paro de orar, eu paro de me estruturar no relacionamento, na intimidade, na comunhão. Eu paro de alimentar espiritualmente com essa intimidade com Deus. E a tendência é o espírito se afastar. E a alma vai começar a conduzir tudo. As emoções vão começar a dominar. E aí, filhão, o corpo vai padecer. E isso é perigoso, porque o coração é enganoso, né? Fomos ministrados recentemente, terça-feira, aqui pela Rô Guimarães, que enfatizou isso. E é perigoso quando você se deixa levar pela alma, pelas emoções, pelo coração, porque aí tu fica inconstante. Uma hora tu quer uma coisa, uma hora quer outra, uma hora você sente uma coisa, outra hora você sente outra. E tem gente que acorda amando um, dorme amando o outro e depois já está amando o outro. E sabe qual é a explicação? Que Deus mandou amar o próximo. E aí, querido, a fila anda rápido, é inconstância emocional. Não para em relacionamento. Você acha que a mulher samaritana ela era uma prostituta? Tem gente que a qualifica desse jeito. A Bíblia não chama ela assim. A Bíblia mostra que ela era uma mulher inconstante emocionalmente. E era inconstante nos seus relacionamentos. E ela estava sofrendo defraudação emocional e praticando defraudação emocional. Ela já estava no 5º marido. No 5º relacionamento conjugal. Fora os outros que a Bíblia não citou. Homens com quem ela coabitou supostamente como marido. Quando Jesus falou para ela, vai e chama teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ela admitiu que ela vivia um relacionamento instável. Que ela não estava num relacionamento seguro. Que não era um matrimônio, um casamento real. Ela entende a sua própria realidade. E Jesus fala assim, disseste bem. Porque já tiveste 5 e o que tens agora também não é teu. Então não é 5, né? É 6. Hã? O espírito de Gretchen é antigo, né, gente? O espírito de Gretchen é antigo. Fábio Júnior acho que se inspirou em Salomão. Agora, a Gretchen eu acho que ela olhou, entendeu errado, falou assim, vou na mesma pegada. Voltemos para cá. É importantíssimo que você entenda. O problema daquela mulher era a inconstância emocional. Então ela tinha, infelizmente, problemas sérios na alma. E com isso ela acabava pecando. Você percebeu? Você percebeu que a inconstância pode nos levar a pecar? Amém, gente? Porque aí a gente sai do propósito de Deus, a gente sai da palavra. Então é muito sério esse negócio de inconstância. Não é só eu falar que vou malhar, não malhei, que eu vou fazer academia, não fiz, que eu vou fazer a dieta e não terminei. Não, não é só isso não, irmão. A inconstância pesa em muita coisa na nossa vida. Além de interromper planos diários, questões pessoais, físicas, emocionais do dia a dia, ela acaba tendo desdobramentos espirituais, porque isso acaba refletindo em todas as áreas da nossa vida. Então eu preciso me estruturar para ser constante. E um passo importante é ter vida de oração. Diga comigo, orar sem cessar. Jesus ele ensinou que oração não é repetição de vãs ou de mesmas palavras como se fosse um mantra. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, ele falou, não é por muito falar que vocês vão ser ouvidos. E aí alguém pressupõe que Jesus está dizendo que não se precisa ficar pedindo algo ou uma mesma coisa mais vezes ou várias vezes. Então alguém entende assim, orei uma vez por isso, acabou, não preciso mais orar. Não é necessariamente isso que Jesus está ensinando. Porque senão ele estaria se contradizendo com outros ensinos que a gente já vai enfatizar. Mas o que ele quer desconstruir aqui é uma prática errada de oração religiosa, de apenas repetir palavras, fazer da oração uma reza, um mantra, como se fosse assim uma forma de ficar pensando positivo e afirmando, vai dar certo, vai acontecer, eu vou vencer, eu sou o cara. Sabe essas coisas? Isso agora mudou um pouquinho de nome, agora estão chamando de lei da atração, outros chamam de declaração de fé, cada um afirma do jeito que quiser. No fim volta tudo na mesma fonte, na mesma base. E se girar em torno da fé e da escritura sagrada, estamos juntos. Você dê o nome que você quiser e é problema seu. Mas a fundamentação bíblica é o que importa. Porém, estão mudando nomes aí para ficar mais simpático ao povo, né? Parecer mais interessante, mais bonitinho. Mas eu preciso entender que a oração, ela é necessária para que eu consiga manter o processo de constância. Amém?
Então, a nossa oração precisa ser a expressão de nossa confiança no que Deus é. E a confiança no que Ele faz, no que Ele fará por nós. Tanto que Hebreus, capítulo 11, versículo 6, calma que não está no esboço aí, viu, mídia? A palavra de Deus diz assim que a forma de agradar a Deus é crendo que Ele existe e é nosso galardoador. Ou seja, fé é crer no que Deus é e crer no que Deus faz. Amém? Então eu preciso fazer da oração a minha expressão de fé. Então eu adoro a Ele na oração, eu engrandeço Ele na oração, eu invoco a presença dEle na oração, eu tenho comunhão, intimidade com Ele na oração, mas a oração também é onde eu peço algumas coisas para Ele. Prova disso que a oração modelo Pai Nosso, em dado momento Ele fala: dai a nós o pão nosso de cada dia, livra-nos do mal. São pedidos, amém? Então na oração eu também vou apresentar a Deus minhas necessidades, e uma delas é a inconstância. Fala: Senhor, eu preciso vencer a inconstância, me mantém firme, Senhor, me dá foco, me ajude a ser determinado. Então, recapitulando, isso não quer dizer que não se deve orar mais vezes por um mesmo propósito. Isso não quer dizer que não se deve pedir mais que uma vez algo para Deus. Nós estamos acostumados a dizer que a oração não muda a Deus, e é verdade. Está certo dizer que a oração muda a nós, está certo. Só que a oração muda as circunstâncias. E eu oro a Deus, eu não oro as circunstâncias. Eu falo com Deus sobre aquelas situações, e pela minha persistência e insistência diante de Deus, situações mudam. A Bíblia está cheia de exemplos. Deus queria destruir Israel, matar o povo no deserto. Moisés intercedeu, Deus se arrependeu e não destruiu. Nós podemos usar inúmeros textos bíblicos onde homens e mulheres intercederam, clamaram a Deus por misericórdia, e a Bíblia diz assim: e Deus se arrependeu do mal que disse que haveria de fazer. Não muda Deus, mas muda circunstâncias, muda decretos, muda fatos. Por quê? Porque Deus vê mudança em nós, na atitude de orar, para que aquilo seja mudado. Quem está entendendo, diga amém. Então não entenda mal essa frase, que a oração não muda a Deus, mas muda a gente, e parar de crer que oração muda a circunstância. Ah, não precisa orar não, não precisa ficar falando muito não, porque não vai acontecer nada, você não vai mudar Deus. É óbvio que você não vai mudar Deus. Deus é Deus do jeito que Ele é, a palavra dele está dita, mas a misericórdia dele, quando você a invoca, ela é manifestada, e Ele age em misericórdia. Amém, queridos? Então é importante entender que orar mais vezes por um propósito, clamar mais vezes por um propósito, demonstra persistência, constância. E é por isso que muitas vezes Deus não nos ouve na primeira vez, porque Deus quer desenvolver em nós, habilitar em nós essa qualidade espiritual de oração, de ter um alinhamento maior com Ele. Então ele de propósito, sim, Ele espera persistência, Ele espera insistência em nós. E nós temos textos bíblicos, já vamos ler, que nos comprova isso. E o próprio Senhor Jesus, Ele mostra em seus ensinos a prática de orar 1, 2, 3 ou mais vezes por algo. Por exemplo, coloca para a gente aí Mateus 26, 38 a 46. Jesus no Getsemane, Ele ora e diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Essa oração está certa. Eu preciso, eu quero, eu prefiro, mas a tua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável. Se a minha vontade não está segundo a sua, faça a sua e não a minha. Entenderam? Amém ou não amém? Ele orou uma vez, sim ou não? Parou de orar? Voltou lá e orou segunda vez: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ué, ele usou de vã repetição, irmão? Ele está fazendo uma reza, um mantra? Não, ele está orando, pedindo ao Pai. Ele está dizendo: Pai, eu não estou suportando essa opressão do pecado do mundo todo sobre os meus ombros, esse pavor de morte. A Bíblia diz que no Getsemane ele chorou, ele suou, gotas de sangue. A ciência explica dizendo que este é um alto nível de estresse que algum ser humano possa chegar a passar. Eu já disse aqui e repito, eu nunca vi nenhum ser humano, eu nunca presenciei, eu ainda não vi pessoalmente, um ser humano que chegou no nível de estresse, que chegou a suar gotas de sangue. Mas a Bíblia registra Jesus passando por isso. Então tenha uma noção do peso, da grande opressão, do nível de estresse que ele estava. Era isso que ele estava dizendo: se possível me livra disso. Porque para morrer ele já nasceu, ele não está pedindo para escapar da morte, ele não está pedindo para fugir do Calvário. Ou eu estaria admitindo que Jesus estaria fracassando e desistindo da missão dele. Se eu pensar que Jesus está pedindo, que o cálice que Jesus está pedindo é para escapar da morte, da cruz, eu estou afirmando que Jesus concebeu a ideia de desistir. E não é. E aí ele ora a segunda vez e diz: contudo não seja feita a minha vontade, mas faça a sua. O que aconteceu? Nada. Ele orou a terceira vez: Pai, se possível, passe de mim esse cálice,
Mas contudo, não faça a minha vontade sim a... O que Jesus está ensinando aí? Eu posso persistir na oração. Eu posso perseverar no clamor. Eu posso insistir num pedido. Mas sempre dizendo, Senhor, a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Agora, chega uma hora que eu tenho que parar. Porque eu tenho que discernir. Se Deus não está respondendo, se Deus não está dando, é porque aquilo não está na vontade ou no tempo. Amém ou não amém? E aí, acabou, varão. A Bíblia diz que depois que ele orou 3 vezes, ele levantou e seguiu a vida. Ou, aliás, seguiu para a morte. Seguiu para a crucificação. Por quê? Porque ele sabia o que viria logo em seguida. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus, ele ora, ele persiste no clamor, mas quando ele vê que aquela então não é a vontade do Pai, ele se cala. E ele aceita a vontade do Pai. Ou seja, ele aceita que seria inevitável que além dele morrer na cruz, ele já passasse por aquele processo de grande pressão, de grande opressão, por todo o pecado da humanidade. Você está me entendendo? A persistência de Jesus em orar 3 vezes me ensina que orar sem cessar, de forma perseverante, é totalmente bíblico. Insistir num pedido é totalmente bíblico. Pode mudar a circunstância? Pode. Como pode não mudar no caso de Jesus. Agora veja um exemplo de uma circunstância que mudou. Lucas 18, versículo 1 a 8. A viúva perseverante. A Bíblia diz que o juiz era iníquo. Ele não respeitava os homens e não temia Deus. O que isso quer dizer? Ele não tinha valores espirituais, não cria, vamos trazer para o nosso tempo, não cria na Bíblia, não tinha princípios cristãos e bíblicos, e ele não respeitava os homens, ou seja, ele se sentia superior. Eu sou o dono, eu sou a lei aqui, eu mando, minha vontade é soberana. Ele não temia Deus e não respeitava os homens. Eu sou a lei aqui, eu faço o que eu quiser, eu mando prender, eu mando soltar, eu dou favorável, eu dou contra, se me interessar. E a Bíblia diz que a viúva, ela perturbava o juiz. Todo dia, faz justiça, faz justiça, faz justiça. O que ela estava fazendo? Sendo perseverante. O que ela estava sendo? Constante. Ela pede, ela bate, ela busca. O que Jesus ensina em Mateus capítulo 7. Pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. Amém ou não amém? E aí quando ela insiste, o que Jesus falou? Que de tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, sendo constante no pedido, o juiz falou assim, poxa, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, e essa véia, essa viúva não me dá sossego. Quer saber uma coisa? Vou resolver o problema dela. Assim eu me livro dessa enchição. Aí Jesus falou assim, ouviste o que disse o injusto juiz, o ímpio? Por causa da perseverança dela, por causa da constância dela, ele fez justiça. E Deus, o vosso Pai, que está nos céus, não vos fará justiça. Olha a expressão que Jesus usa. Jesus usa um termo humano para explicar algo divino, porque nós não entendemos. Ele falou, ainda que tardio para convosco, ainda que pareça que está demorando para vocês, vocês acham que ele não vai agir, que ele não vai atender, que ele não vai socorrer, que ele não vai enviar resposta? Ele disse, se vocês persistirem, perseverarem, forem inconstantes, vocês acham que Deus vai desconsiderar essa vossa busca? Essa vossa atitude? A viúva aí, irmão, é a igreja, sou eu e você. Esse juiz iníquo aí é a cultura do mundo, é o sistema do mundo que a gente vive. A gente tem que enfrentar diariamente, a gente tem que perseverar e persistir contra. E a igreja, ela enfrenta isso diariamente. E não é fácil a igreja viver uma vida de paz, de justiça nessa terra, com esse sistema imundo que está aí. Mas Jesus deixa claro que é a nossa perseverança em fé, em santidade, em oração, em buscar pelo princípio certo, é que como igreja nós vamos avançar e vencer. Amém, gente? Que nós vamos alcançar a justiça, o resultado, o êxito. Mas também tem a lição de que a nossa constância é bíblica, a nossa perseverança é bíblica e é necessária. Então, aqui nós temos que aprender a orar com base no relacionamento de comunhão com Deus. E orar com base no nível de necessidade que temos, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. Amém ou não amém? Clamar, ciente que Ele nos ouve. Não é o que está escrito em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem, vocês não concebem, vocês nunca viram, nunca experimentaram. Mas se clamar, se buscar, se me invocar, eu vou conceder a vocês. Amém?
Agora, você pode ficar tranquilão aí, não orar, não buscar, ficar de braço cruzado, e você corre o risco de não experimentar nada do sobrenatural, nada de uma experiência maior com Deus. É importante ressaltar que temos que também discernir quando devemos persistir em algo. Eu já falei um pouquinho antes, adiantei, mas eu quero ressaltar. E o principal que nós temos que observar é se isso está alinhado com a vontade de Deus. O modelo e o exemplo mais importante, maior que devemos seguir é o de Jesus. Ele orou 3 vezes, amém ou não amém? Pediu 3 vezes, papai não disse sim, ele seguiu. Ele não saiu batendo pezinho, fazendo birra e dizendo, não vou mais na igreja, também não dizimo mais, também não prego mais, também não canto mais, também não toco mais, também vou rasgar a Bíblia. Não, ele falou, também não vou para a cruz. Não. Ele foi lá, obedientemente, cumpriu sua missão e fez o que tinha que ser feito. Amém? É importante aprender a discernir se o que estamos pedindo está alinhado com a vontade de Deus. Coloca para mim, por favor, leia 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha o que está escrito aí. Vamos lá? Podemos ler? 1 João capítulo 5, 14 e 15. Já deixa o próximo no jeito para a gente. E esta é a confiança que temos nele. Escutou? A certeza. Essa é a segurança que temos. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, você está seguindo a pontuação? Porque isso é importante na hora de interpretar o texto. Deixa o texto aí, querido. Ele nos ouve. Se eu peço algo segundo a vontade dele, ele me ouve. Mesmo que você pular a pontuação ali, mesmo que você inverter um pouquinho a frase, o texto vai ter o mesmo significado. Se eu pedir algo segundo a vontade dele, ele me ouve. E se eu pedir algo segundo a vontade dele, ele vai me ouvir. Você entendeu? Então eu vou explicar melhor. Quando eu peço algo que está na vontade dele, ou seja, já está na vontade dele, já estou pedindo algo na vontade dele, eu tenho segurança na palavra, eu tive discernimento, eu sei que eu estou pedindo é vontade dele. Então a palavra está dizendo, ele te ouve. Agora vai que eu estou orando aí, dando uma de bobo, né? Como uma irmãzinha uma vez lá no Rio de Janeiro falou para mim, pastor, quando você estiver de bobeira orando, ora por mim. Como é que é? De bobeira orando? Pastor, quando eu estiver de bobeira orando, ora por mim. Aí que eu estou lá orando, meio aleatório, né? Pedindo umas coisas meio boba. Orando para Deus matar o marido dela, para ela ficar viúva e eu poder casar com ela. Tem uns crentes doidos aí orando desse jeito. Mata o marido dela, Jesus. Vocês viram na internet uma vez o cara lá que profetizou a morte do marido de uma cantora, não vou falar o nome dela aqui, né? Porque ele disse que ele ia casar com ela. Ele estava orando para Deus matar. O marido dela está vivo até hoje. Graças a Deus. E esse cidadão envergonhado na internet. Deus não atende aquilo que não está na vontade dele. Então vai que você está pedindo algo, aí está pedindo. Aí Deus, o texto está dizendo a mesma coisa. Se não é segundo a vontade dele, não vai ouvir. Agora, se é, ele isso vai ser colocado na sua balança de justiça, de querer, de propósito. E aí ele vai atender. Então precisa estar alinhado com a vontade dele. Olha o que está escrito em João 21, versículo 6. Leia, por favor. João 21, versículo 6. Desculpe, eu acabei não lendo a sequência, né, meu querido? Volta lá, vamos ler o 15, por favor. Perdão, gente. 1 João, capítulo 5, versículo 15, tá? 1 João. Aí nós estamos no Evangelho de João. Essas mudanças assim acontecem, dá uma esbarrada, mas vamos lá. Conseguiu? Computador tem essa, né, gente? Tempo. Tic, dá uma travada. Depois o Júnior edita aí. Lá ele diz assim, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, Deus ouve ou não ouve em tudo o que pedimos? Não quer dizer que ele faz tudo o que a gente pede, mas ele ouve. Se está na vontade dele, então aí ele faz. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém ou não amém? Será que quando Deus diz não, parece então que nós não alcançamos? Parece que nós não fomos abençoados? Irmão, toda vez que Deus nos diz não, Ele está nos abençoando. Ele pode estar contrariando a nossa vontade, mas está fazendo a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E nós temos que dizer sim à vontade dEle, porque sempre o não de Deus é porque Ele tem algo maior e melhor para as nossas vidas no seu tempo. Você crê nisso? Amém? Agora sim, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6, por favor. Olha o que diz a Escritura em Evangelho de João 21, 6. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar,
porque havia uma multidão de peixes. O que aconteceu ali? Os discípulos tinham tentado pescar a noite inteira e eles persistiram em lançar a rede para um lado. Eles persistiram em tentar pescar em um determinado lugar. Jesus deu uma orientação e disse: faz diferente, faz segundo a minha palavra, faz conforme eu estou mandando. E eles, fazendo isso, a pescaria deu certo. Quantas vezes a gente persiste numa decisão, numa escolha, numa atitude, porque a gente é teimoso? Então a gente tem que aprender a perceber quando é teimosia e não constância, quando é teimosia e não perseverança, não persistência. Porque a teimosia é meio que uma rebelião à vontade de Deus, é uma resistência a algo melhor, a algo maior, muito mais importante ou necessário segundo o querer de Deus para nós. Então a gente aprende com Jesus, que ora 3 vezes por algo, e quando percebe que aquela não era a vontade do Pai, ele deixa para lá. A gente aprende com os discípulos que para de lançar a rede no mesmo lugar, do mesmo lado, e lança onde Jesus mandou. E a gente aprende, por exemplo, com Paulo, lá em 2 Coríntios 12:8, quando ele ora e fala: Senhor, o meu espinho na carne, está doendo, Senhor. Sabe quando a gente ora: Senhor, essa dor, essa luta, esse problema, oh Senhor, essa necessidade. E aí o que a gente aprende? A gente aprende que, 8, viu? A gente aprende que tem hora que Deus vai falar: não, não é isso, fica quieto aí. Ele disse que orou 3 vezes pedindo: Senhor, me livra desse espinho na carne. 2 Coríntios 12:8. Me livra do espinho na carne. E o que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então ele insistiu em orar, ele insistiu em buscar, ele foi constante, ele foi perseverante, mas recebeu um não. Jeremias capítulo 7, versículo 16 a 18. Jeremias estava clamando desesperadamente pelo povo de Israel. E Deus falou assim: ô Jeremias, não ora mais por esse povo, não levante mais por eles nenhum tipo de clamor ou oração, não me supliques mais, porque eu não te ouvirei. Pode passar no texto aí, até o 18. E entenda, temos que discernir a hora de parar de insistir em pedir uma coisa que Deus não vai fazer, que Deus não quer. Então aí a gente sai do campo da constância, da persistência, da perseverança, para de repente entrar na teimosia. E a teimosia normalmente é o quê? Desobediência. Não é natureza, não faz parte das qualidades da natureza divina. Aí você deve estar me perguntando: mas pastor, como então eu vou saber a vontade de Deus para que eu possa perseverar, persistir e ser constante em algo que é da vontade de Deus? Vamos observar alguns textos aqui para a gente poder partir para a conclusão e aprender a respeito. Primeira coisa, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, nós precisamos atentar para o que está escrito, que deixa muito claro que a primeira forma de eu saber a vontade de Deus é observando sua palavra. Porque eu vou saber que algo é da vontade de Deus, primeiro, se não fere os seus princípios, se não fere o que Ele já estabeleceu em sua palavra, os princípios criativos de Deus, os princípios de ordenança de Deus, que já está lá. Tem gente que insiste em pedir aquilo que a resposta é não. Você já foi criança, né? Talvez até adolescente, já pediu coisas para o pai e a mãe que sabia que a resposta era não. Eu já falei até para algumas pessoas aqui na igreja: não me peça aquilo que você sabe que eu não vou poder fazer, que eu não vou poder te dar, não vou poder autorizar, eu vou ter que dizer não. É até constrangedor a gente pedir coisas para Deus, está fora da vontade dEle. Aquilo que eu acabei de falar, orar para Deus matar o marido da outra, orar para Deus matar a mulher do outro, está fora da vontade de Deus. Então, o que é princípio de Deus? Então, está fora da palavra. A palavra ela está estabelecida, ela está determinada. Pode passar no texto, viu, querido? Ela está estabelecida e ela já determina o que é. A Escritura é divinamente inspirada e ela é usada para ensinar, para orientar, para estabelecer princípios, para estabelecer critérios. Ou seja, ela ordena a nossa vida, ela direciona a nossa vida. Então eu já vou para a Escritura. Se a Escritura diz que não, eu não vou nem conversar com o Senhor, não dá para abrir um precedente. Que precedente, rapaz? Já está na Escritura. Amém ou não amém? Mas eu quero ver se eu arrumo um textinho bíblico, um ponto de uma vírgula, parte C da D da W, para arrumar explicação para fazer, para conseguir. Não vai, irmão. Não vai, porque a palavra dele é inegociável. Amém? O que ele já estabeleceu como princípio, acabou. Aquilo que ele já ordenou, está ordenado. O Salmo 119, do versículo 9 ao 11, deixa claro
Eu vou entender que é vontade de Deus se não ferir os princípios da sua palavra e daquilo que Ele já estabeleceu. Amém? Pode ir passando o texto aí, a igreja vai lendo. Então eu vou seguir minha vida, eu vou orientar minha vida, eu vou tomar decisões, eu vou fazer escolhas com base na Escritura. E é aí que eu vou saber como me portar, como decidir, como agir, onde ir ou não ir, o que fazer ou não fazer, pela Escritura. Agora deixa eu deixar uma coisa aqui bem claro, né? Que legal. Afirmar para você com clareza. Há situações que você vai se deparar com coisas que a Bíblia não diz, que tem a ver com o nosso tempo, e eu tenho que ter discernimento para alinhar com o Espírito Santo de Deus e buscar o entendimento se aquilo convém a mim, se aquilo não convém, mesmo que a Bíblia não afirme categoricamente, pode ou não pode, é ou não é, faz ou não faz. Quem está entendendo, diga amém. Não dirija a sua vida pelo pode ou não pode, cuidado com isso, tá? Tenha discernimento em buscar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, para que você insista e persista naquilo que é a sua vontade. A outra forma da gente saber a vontade de Deus é observar se há paz no que está sendo proposto. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15 a 17, Paulo diz que a paz de Deus, para a qual também nós fomos chamados em um corpo, tem que dominar em nossos corações e que nós precisamos ser agradecidos a Deus. E eu preciso observar se algo está tirando a paz, está incomodando. Pode seguir o texto aí também, tá? Para a igreja lendo. Algo está, sendo causa de conflito, de guerra, de inquietação. Não está legal, vigia. Entendeu? Porque se tu está fazendo algo, está perdendo sono. Sabe quando você tem que fazer uma coisa e se esconder depois? Sabe quando você tem que fazer uma coisa e depois mentir? Sabe quando você tem que fazer uma coisa e não pode falar para ninguém? Tem alguma coisa errada aí. Porque as coisas boas, as coisas corretas, certas, a gente não precisa esconder, não tem que mentir. Sim ou não? Amém ou não amém? Não tem nem o mal-estar depois, não tem culpa, não tem peso de consciência, porque está na bênção de Deus. Estamos na paz. Então, querido, você precisa observar se está havendo paz. Agora, cuidado, tem gente que confunde paz com consciência cauterizada. Então ele cauterizou a consciência. O cidadão apostatou na fé. Ele não sente culpa, não sente mal-estar, ele não sente mal com nada. Está fazendo tudo errado e está, beleza, como se Deus não existisse, Jesus nunca fosse voltar ou ele nunca fosse morrer. Brincando com coisa séria, sim ou não? Não confunda, vou repetir, consciência cauterizada com paz, ok? E terceira coisa que é importante, pelo menos aqui 3 coisas para te ajudar a identificar qual é a vontade de Deus para você persistir nela, é que a gente tem que observar se está havendo confirmação de Deus no que estamos fazendo. Lá em Marcos 16, 20, a Bíblia deixa claro que quando estamos fazendo algo, estamos pregando, estamos negociando, estamos evangelizando, estamos ministrando, estamos empreendendo, estamos conduzindo a nossa família, a nossa casa, o Senhor coopera conosco e vai confirmando as nossas palavras, as nossas obras, e Ele vai evidenciando que está conosco. Amém, gente? Tem uma hora que a gente tem que parar e perguntar: Deus está comigo nesse negócio? Porque nem tudo que está dando certo, está certo. Tem coisa que está dando certo, mas não está certo. E a gente precisa parar e observar se Deus está com a gente ali, se aquilo realmente é confirmação de Deus. Porque tem coisa que é o poder aquisitivo, tem coisa que é a nossa força humana, é o nosso braço, nós estamos indo e fazendo. Prova disso, Gênesis 11. O povo se uniu, falou: vamos fazer uma torre. Estavam fazendo ou não? Construindo a torre de Babel. Está aí você tendo que estudar inglês agora, estudar alemão, estudar mandarim, porque os camaradas foi lá, cismou de fazer um negócio que Deus não mandou, teimaram naquilo e Deus teve que interferir. E ali aconteceu a confusão das línguas, ali aconteceu a divisão dos povos. Pelo menos pelo princípio da fé cristã eu tenho essa absoluta certeza. Ou você não tem, ou a Bíblia não está sendo plenamente verdadeira. Então perceba que estava dando certo, e o próprio Deus reconheceu, mas Ele falou: mas isso não está certo, porque estava fora da vontade dEle. Amém? Então eu preciso saber identificar qual é a vontade de Deus, se está dentro da sua palavra, se eu estou tendo paz naquilo, se eu estou tendo confirmação das minhas obras e ações. Então aí eu parto
adiante, eu persisto, eu persevero. E aí eu volto para Jó, capítulo 22, versículo 28, para a gente concluir. Veja o que está escrito lá: determinando tu alguma coisa. Ou seja, isso fala de algo que eu me proponho a fazer e viver. Determinar é definir e indicar com precisão, é decidir sobre algo. Quando eu determino algo, vou fazer alguma coisa, vou ser alguma coisa, vou ter algo, vou conquistar algo. Então ele está dizendo, há poder nessa decisão. Há uma concordância, uma ligação entre céus e terra. Então quando alguém decide algo, a mente humana, a fé e Deus tem capacidade de tornar possível. Misericórdia, pastor, a mente humana a Torre de Babel Deus tinha mandado fazer? E eles não estavam fazendo? Então quando alguém determina alguma coisa, ao poder da mente humana, eu vou fazer, eu vou conseguir. Prova disso que a internet está cheia de coach dando aula, e um monte de gente pegando os códigos, pegou o código, e vai lá e põe o código em prática, e ganha dinheiro, e tem sucesso, e tem poder, e tem seguidor, e fica famoso, e bora lá. A mente humana tem uma capacidade de ser firme no que quer, e muitas vezes não está envolvendo Deus. Então preste atenção, determinando alguma coisa, não está errado você ser obstinado naquilo e tentar conquistar e realizar. Como eu já disse, só analisa os 3 princípios antes ali, se está em concordância com a palavra de Deus, se você tem paz no coração, se depois você tem que ficar se escondendo aí, mentindo, ou sei lá, não pode contar para ninguém, e se há uma confirmação de Deus naquilo que você está fazendo. Amém, gente? Então quando você determinar alguma coisa, seja firme. Primeiro, na sua mente. Para de mudar de ideia toda hora, meu Deus do céu. Senão não vai dar certo. Amém? Outra coisa, seja firme na fé. Convicto naquilo que você está se propondo. E confiança que Deus vai abençoar, que Deus vai aprovar, que Deus concretizará. Seja firme, seja seguro, resistente, não ceda. Ele disse, determinando tu, pode manter o texto aí, ó. Determinando tu alguma coisa, seja firme. Fala para quem está do teu lado aí, seja firme. Não é seja mole, seja inconstante, seja fraco. Não, é seja firme, seguro, resistente, não ceda. A inconstância te leva para onde? Para o final da fila, irmão. Sim ou não? É ou não é? Te leva lá para o final da fila, faz você começar tudo de novo. Isso quer dizer que você viverá de constantes recomeços e nenhuma conclusão de nada. Toda hora você está recomeçando, toda hora você está começando de novo do zero. A inconstância faz isso com você. Então seja constante, relacionamento, trabalho, negócio, ministério, vida cristã, propósito, visão. Irmãos, tem gente que vive de congresso, de conferência. Ele escuta um pregador, é essa visão. Escuta outro, é essa visão. Ele vai no encontro, é essa visão. Ele vai para uma imersão, é essa visão. Meu, para! Tem muita coisa dando certo por aí, mas não é regra. Eu não preciso fazer, olha lá que bonito, vamos fazer igual. Olha lá que bonito. Não, irmão. Nós temos um entendimento, temos uma firmeza de fé. Bora lá, esse negócio fica se movendo facilmente toda hora. Um fala bonito, o outro fala mais bonito ainda. Um tem um discurso, outro tem um discurso melhor ainda. Mas a gente tem que ir para a palavra, se firmar na palavra, se enraizar na palavra. E vamos firme até Jesus voltar. Amém, gente? Agora, não vamos ter tudo. Algumas coisas a gente não vai ter. Concluindo, versículo 28 ainda, olha o que ele diz. E a luz brilhará em seus caminhos. Com determinação e firmeza de propósito, seus caminhos serão iluminados e propósitos serão concretizados. Posso ouvir um amém? Eu vou repetir, com determinação e firmeza de propósito. A palavra está dizendo, seus caminhos serão iluminados e propósitos serão concretizados. Você vai ter direção, irmão. Você vai ter criatividade, você vai ter entendimento do que você quer, objetividade onde você quer chegar. Você vai ter certeza de que aquilo vai se realizar. Você vai ter viabilidade, você vai conseguir fazer aquilo dar certo com a bênção de Deus. Por quê? Porque agora não tem mais inconstância. Porque a inconstância não é parte da natureza de Deus. Olha o que diz Isaías. Isaías 14, 24. Vê, por um acaso, se inconstância, se falta de firmeza, é parte da natureza de Deus. Não é. O Senhor dos Exércitos disse, jurou, afirmou, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Amém, gente? Amém, irmãos? Natureza divina. É essa natureza que temos que desenvolver em nós. Ter a mesma postura. Se Deus falou, está falado. Se Ele disse, vai cumprir. Se Ele falou, vai fazer. Por quê? Malaquias 3,6. Ele é imutável. Malaquias 3,6 ele disse, eu, o Senhor, não mudo.
E por isso vocês não são consumidos. Se eu mudasse igual vocês, Israel, vocês estavam destruídos. Vocês já mudaram tanto até aqui, mas eu me mantive fiel. Eu me mantive fiel. Eu me mantive íntegro, reto. Por isso vocês não foram destruídos. Hebreus 13:8. O Deus que nós cremos e servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Amém? Não há sombra de variação, não há mutabilidade. Ele é imutável, então ele é constante naquilo que ele é. A sua natureza não sofre alterações e mudanças. Por que é que nós passamos por tantas alterações e processos? Por causa da nossa inconstância. E eu quero terminar dizendo a vocês o conselho de Paulo em 1 Coríntios 15:58, e nós vamos orar, e eu peço para o louvor estar aqui. Olha o que ele disse: meus amados, sejam firmes e constantes. Diga comigo, firme e constante. Qual é uma demonstração clara de firmeza e constância? Olha lá, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu não estou uma hora, outra hora, pastor, mas daí eu desanimo, eu tenho momentos. Eu sei, irmão, que nós humanos temos essas instabilidades. Agora, o que nós não podemos é achar e admitir como algo que tem que ser permanente. Nós temos que mudar, irmão, temos que melhorar. Nós temos que ser curados nessa área e melhorar nesse aspecto. Pular, subir de nível aí, amém? Porque uma das coisas que vai mostrar a nossa firmeza e constância é a nossa abundância em fazer a obra do Senhor. Tendo como certeza, e aí a nossa abundância em cuidar de casa, em cuidar da família, em investir no casamento, na educação dos filhos, na demonstração de afeto, a nossa firmeza nos propósitos, trabalho, carreira, ministério. Eu estou aplicando de forma abrangente para você entender. Você percebe alguém que é constante por esses traços. Entendeu, gente? Amém? E aí ele fala, sabendo que essa tua constância, essa tua perseverança, essa tua persistência no Senhor não é em vão, tem galardão, não é à toa, tem recompensa, tem bênção no final, amém, igreja? Então, em nome de Jesus, se coloque de pé que eu quero orar por você, e depois a gente vai encerrar adorando com um cântico. Chega de inconstância, inconstância não faz parte da natureza de Deus. Assuma uma nova postura. Gênesis 1:26 diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Eu não sou só parecido com Ele, eu sou semelhante. Vai além da aparência, aspecto físico. Eu também tenho traços da sua personalidade divina. Pastor, mas eu perdi pela queda. Sim, mas você reconquistou pela cruz. Eu acho que você não entendeu. Eu vou dar uma de pregador conferencista. Você não pegou a visão. Irmão do céu, olha que coisa maluca. A queda te colocou para baixo, deu a você naturezas fracas, falíveis, imperfeitas. Aí Cristo vem na cruz e te reposiciona, restaura a tua natureza, aquela que Deus te criou. E você fica aí meio borocochô, desacreditado. Para com isso, irmão. Não, tu tem que ter confiança. Então eu vou repetir o que Jó disse: determinando tu alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. E você vai dizer ao fraco, ao caído, ao humilhado: se exalte, se levante. E você viu o que o texto disse lá em Jó? O Senhor o exaltará. A tua palavra vai ter peso, a tua declaração, aí a palavra tem poder, aí a afirmação tem poder. Percebeu? Amém ou não amém? E ele disse assim: e até o culpado, mesmo ele sendo culpado, por causa da tua posição em Cristo, a tua inteireza de coração, a tua vida de constância, de fé, de santidade, de obediência, até ele será tocado, abençoado, favorecido. Então, irmão, vale a pena. Tem hora que dá vontade de parar assim. Eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando. Se tem alguém que sofre ataque do diabo, do inferno, oposição de pessoas, de pensamentos, de ideologias, são pastores sérios, claro, homens e mulheres que tentam fazer a obra de Deus com integridade. A oposição é ferrenha. O inferno não pega leve não, e a vida também não, as circunstâncias, misericórdia.
mas a nossa confiança está no Senhor e a nossa capacidade vem dele. Então vamos ser firmes e constantes, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Vamos adorar e encerrar cantando? Aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou. Declara bem forte aí, eu sou livre. E eu te engrandeço, Senhor, porque ela não volta vazia, ela cumpre o propósito. O Senhor nos chamou para a firmeza. O Senhor nos chamou para estarmos estabelecidos na rocha. E Cristo Jesus é a nossa rocha, imutável, inabalável. E o Senhor nos quer firmados em todos os aspectos da nossa vida, corpo, alma e espírito em Ti. Então agora, Senhor, alicerçados em Tua palavra, nós clamamos e pedimos: ajuda-nos em toda a nossa inconstância. Arranca de nós, Senhor, todo sentimento dúbio, toda dúvida, medo e insegurança. Nos dê firmeza, Pai, na Tua palavra, na fé. Nos dê, Senhor, segurança em Ti. Que sejamos homens e mulheres seguros de que Tu és o nosso Deus, que a nossa vida está em Tuas mãos e que o Senhor está nos conduzindo à Sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, que aquilo que temos pedido e desejado, que não está na Tua vontade, que seja arrancado do nosso coração. Senhor, revela-nos a Tua direção, dá-nos entendimento de qual é a Tua vontade e propósito para as nossas vidas, e ajude-nos a persistir e a perseverar naquilo que é bom, naquilo que tem algum louvor, naquilo que seja louvável e que edifique o Teu corpo, a Tua igreja, o Teu povo. Que nisso nós venhamos pensar e focar e se determinar e buscar. Que não deixemos de ter vida de oração, Pai. Que não desistamos da santidade nem de fazer o bem, pois a Tua palavra diz que a seu tempo nós alcançaremos a recompensa, se não tivermos desistido de fazer o bem. Então sobre o Teu povo eu libero esta Tua palavra, que aquilo que na cruz foi liberado e conquistado se concretize na vida deles, em nome de Jesus.